Estamos trabalhando aqui sobre o profeta evangélico, né? O evangelho a partir do profeta Isaías, o profeta evangélico. E hoje eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, vou aqui remir o tempo para poder compartilhar algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, eu trouxe umas figuras. Vocês sabem que as pinturas, elas fazem parte da cultura de um povo. As pinturas contam a história, o modo das pessoas contarem a história em determinado momento. E tem umas pinturas sobre o profeta Isaías. Eu vou ver se vai funcionar aqui, né? Vamos lá, Brenda? Ver se dá para a gente ver aqui melhor. Apare aqui para mim, por favor, a segunda. Isso. A outra. Isso. Obrigado, Denilson. Essa figura... Essa é uma pintura, melhor dizendo, não uma figura, mas é uma pintura feita no século XVIII pelo italiano Antonio Balestra, e tentando contar a história do profeta Isaías. Esse é o profeta Isaías. E vocês percebem que o profeta está ali com o seu livro, está com o pergaminho, escrevendo, mas ele está olhando para trás. Atrás tem uma criança, e como se ele estivesse recebendo essa palavra de uma criança e escrevendo no seu pergaminho. É isso que ele está tentando colocar na sua figura. E quando nós lemos o profeta Isaías, a gente percebe que é essa a ideia, né? Ele está recebendo a mensagem de um menino: o menino vos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Então foi essa forma que Antônio Balestra achou para interpretar, para falar sobre o profeta Isaías. Tem uma outra figura que é do Michelangelo, que é muito mais conhecida, que está lá na Capela Sistina, na Itália. Foi feito no século XV essa gravura. E você percebe que novamente essa tela que é do profeta Isaías, está o profeta sentado e tem uma criança atrás dele, chamando a atenção, reportando a atenção do profeta. E essa pintura é uma das pinturas mais lindas na Capela Sistina, e que traz esse relato na pintura daquilo que eles entendiam no século XV ser a mensagem ou ser aquilo que leram a partir do profeta Isaías. Cada tempo as pessoas fazem uma leitura a partir do seu contexto daquilo que elas entendem ser essa mensagem divina. Porque nós estamos aqui com um livro na mão e falando de um profeta que recebeu uma mensagem de Deus, está dando essa mensagem, trazendo essa mensagem para o povo. E a nossa mente então cria as imagens. À medida que a gente vai falando, vai ministrando, vocês vão ouvindo, imagens vão sendo construídas na mente da gente, né? Então essas imagens ajudam a gente a entender e a também provar durante a história que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela permanece. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu trouxe uma outra figura só para a gente ver mesmo, eu tinha falado na semana passada, né? Uma outra pintura sobre a morte do profeta Isaías. Nós dissemos aqui, o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio. Então essa é uma das figuras, provavelmente em 3 partes Isaías foi cerrado. Agora preste atenção como o pintor está contando essa história na tela, que ele coloca ali as pessoas que estão trabalhando, né, ali na serragem. Ali tem um rei. O rei está ali, que é o rei Manassés, quem autorizou a morte do profeta Isaías. Lá em cima da tela ele coloca a figura de Deus, né? Está lá como se fosse um Deus ali recebendo o profeta, ou olhando aquilo que estava acontecendo, todo aquele ato. Então, uma forma, também essa pintura, também não sei qual é o autor, mas é do século XIV, XV, que retrata a morte do profeta Isaías. E tem um outro quadro que fala sobre a morte do profeta Isaías, que parece ser o mais real, a forma como aconteceu, né? Então,
Essa é uma outra pintura também, do século XV, aproximadamente, XVI, e que parece essa ser mais a fidedigna, né? O profeta Isaías foi cerrado ao meio, conforme diz a história, né? Conforme diz os relatos durante a história da humanidade. Eu queria trazer só esses quadros para que a gente tenha uma ideia daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está compondo na nossa mente, no nosso coração, porque você, obviamente, que ao olhar essa figura, eu sempre que olho essa figura e outras tantas, né, a gente fica perguntando por que um profeta de Deus, um homem de Deus que falou a palavra de Deus, que se dedicou integralmente à palavra de Deus e tem que morrer desse jeito? Por que alguém que deu toda a sua vida, mais de quase 60 anos, mais de 50 anos de ministério, pregando a palavra de Deus, anunciando a vocação de Deus, a salvação de Deus, mas termina a sua vida assim? Não foi diferente, porque no ano 2000, ou melhor dizendo, há 2000 anos atrás, no ano 0, fizeram isso com Jesus. Jesus veio anunciando a mensagem de Deus, falando dessa mensagem de amor, esse amor incomparável, inconfundível, mas os homens crucificaram a Jesus. Não é diferente no nosso tempo. A mensagem do Evangelho está posta o tempo todo, nós ouvimos sempre a mensagem do Evangelho, mas nós continuamos, muitas das vezes, na nossa rebeldia, matando o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que existem muitas pessoas que crucificam o Filho de Deus cotidianamente. Gente rebelde, gente que é revoltada contra a palavra de Deus, é gente que crucifica a Jesus cotidianamente. Essas figuras nos ajudam a compreender um pouquinho disso que acontece na história da humanidade. Bom, eu, começando a ler o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías começa no capítulo 6, se fôssemos ler cronologicamente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. No entanto, o livro do profeta começa no capítulo 1, contando um pouco sobre a situação do povo, a situação da nação, a situação em que ele iria relatar mais à frente. Hoje eu tenho poucos minutos e praticamente vou ler apenas o texto, capítulo 1 do livro de Isaías. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, senão você pode acompanhar comigo. Eu espero que dê para a gente ler aqui no telão, para facilitar como é que o profeta Isaías começa trazendo a sua mensagem. E eu queria que você prestasse atenção, por gentileza, são só 20 minutos. Olha o que ele começa dizendo: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. A primeira coisa, Deus chama os céus e a terra para testemunhar aquilo que Ele vai falar. Deus chama os céus e a terra como júri diante daquilo que Ele vai falar ao seu povo, falar às nações, falar a todos nós. E isso é muito interessante chamarmos a atenção, porque o apóstolo Paulo diz que, lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz o seguinte: sabemos que toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Os céus, a terra e tudo que foi criado por Deus até hoje geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus para que ela seja liberta. Portanto, há uma expectativa de toda a criação de Deus, na obediência dos filhos de Deus, para que ela seja restaurada. Por isso Deus está chamando a criação para ser testemunha da forma como os homens estão agindo em relação à sua palavra e às suas leis. A criação passa a ser testemunha dessa palavra do Senhor Deus. Aí ele diz: criei filhos. Olha o que Deus está dizendo: criei filhos e os fiz crescer.
mas eles se revoltaram contra mim. Essa é a queixa do Senhor. Criei filhos, dei a eles sustento, dei a eles condições de crescimento, dei a eles condição de prosperidade. Eles cresceram, prosperaram, mas se revoltaram contra mim. Talvez a gente tenha aqui pais que sabem o que é isso, ter feito tudo pelos filhos e os seus filhos se revoltarem contra você. Talvez tenham pais aqui que saibam exatamente o que é isso, ter filhos que você investiu, trabalhou, deu toda a sua vida, tudo que você podia você fez pelos filhos e no fim das contas você só recebe ingratidão. Então tenta imaginar com que emoção Deus está dizendo isso. Como o coração de Deus está carregado desse sentimento de desprezo, desse sentimento de abandono, de não reconhecimento, desse sentimento de não voluntariedade no abraço, na convivência. Os filhos se revoltaram contra o pai que os fez crescer e o que os criou. E a profecia de Isaías, ela contém algumas coisas interessantes, e uma delas que chama a nossa atenção é esse modo com que ele, é meio que diríamos assim, uma zombaria sagrada. Porque Deus vai dizer o seguinte: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o lugar ou quem lhe dá a comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Para ser simples, e todo mundo aqui entende, o que Deus está falando? Vocês são piores de entendimento do que os animais. Desculpe o termo, mas a ideia seria essa: vocês são mais burros que o burro de verdade. O burro e o jumento dá muito menos trabalho a mim do que vocês. Porque o boi reconhece o seu dono, sabe quem é o seu dono, o jumento sabe quem cuida do seu coxo e lhe dá alimento diariamente, mas o meu povo não me conhece. É essa maneira como o profeta começa a trazer a sua mensagem, chamando a nação de Israel de burros. Porque é mesmo uma burrice, né? Vocês vão concordar com Deus ou não? É mesmo uma burrice se revoltar contra Deus, no mínimo uma burrice, no mínimo uma falta de inteligência. A Bíblia está chamando de se revoltar contra Deus como uma irracionalidade maior do que a irracionalidade de um animal que responde aos instintos naturais em reconhecer quem cuida dele. Aquele que se revolta contra Deus é pior do que um boi e um jumento. E essa mensagem do profeta Isaías é muito forte. Essa mensagem do profeta Isaías é uma mensagem para todos nós. Porque ele vai dizer que o povo que não reconhece o seu Deus, o povo que se revolta contra o seu Deus, vai restar a eles, olha o que ele está dizendo: ai desta nação pecadora, se revoltar contra Deus é pecado. Se revoltar contra Deus é pecado. Ele está dizendo: este povo está carregado de iniquidade. Se revoltar contra Deus é iniquidade. São malfeitores. Praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel e voltaram-se para trás. Vejam que rebelar-se contra Deus é pecado, é iniquidade, é praticar o mal,
é voltar atrás, é andar na contramão da salvação, é andar na contramão daquilo que Deus preparou para nós. É assim que o profeta começa a dizer a sua palavra ao povo do Senhor. Ele diz: vocês insistiram nisso, estão sendo castigados, vocês estão sofrendo, mas vocês continuam nisso. Sabem por que vocês estão assim? Aí ele diz: porque a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Vocês estão doentes da cabeça aos pés. Desde a planta dos pés não há nada são, só são feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Vocês estão na UTI da existência. Se rebelar contra Deus é fazer o caminho da morte, é estar doente. A Bíblia chama de estado terminal aqueles que se rebelam contra o Senhor que os criou, aqueles que se revoltam contra o seu Deus. Esse é o estado de uma pessoa que se revolta contra Deus. Pode estar até andando, caminhando e prosperando, mas a Bíblia diz: você está doente da cabeça até a planta dos pés. Eu não sei se você consegue ver isso no nosso mundo. Ele diz: a terra de vocês está devastada, as cidades consumidas pelo fogo, lavouras estrangeiros devoraram tudo. Sião está acabada, e se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado ou deixado alguns sobreviventes, vocês já estariam como Sodoma e Gomorra. Olha a situação de Israel. Vocês, por abandonarem a Deus, o Senhor vosso Deus, vocês estão iguais a Sodoma e Gomorra. E isso é uma palavra muito forte para Israel, porque ser considerado como Sodoma e Gomorra, o povo de Deus, era uma mensagem muito forte. Mas foi assim que o profeta Isaías começou. Passe, por favor, o nosso tempo está acabando, vamos correr aqui. E o Senhor então vai dizer a este povo, o Senhor chama os sábios, o Senhor chama os governadores. Parece que pulou o texto, não? Isso, obrigado, ótimo. O Senhor chama os príncipes de Israel, mas já os chama de príncipes de Sodoma. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Imaginem, irmãos, Deus enviando a palavra de nós e falando: vocês nos identificar com Sodoma e Gomorra. Ele diz: escute a minha palavra. O Senhor diz: do que serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Não adianta nada. Eu estou farto de holocaustos, de carneiros, gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês comparecem diante de mim, quem foi que pediu para que vocês pisoteassem os meus atos? Ou seja, quem pediu que vocês fizessem culto? Vocês acham que se rebelando contra a minha palavra, vem, faz culto e vai resolver o problema? Vocês estão achando que se revoltar contra mim, aí vem, faz sacrifícios, campanha, jejuns, essas coisas todas e vai resolver o problema de vocês? A mensagem é dura. E ele diz: não me tragam mais ofertas. Não tem mais ofertório. Essa oferta é barganha, e eu não faço barganhas. Não façam mais incenso, cheirinho, não acendam velinha, não façam festas, seminários, congressos, não façam convocação de assembleia. Eu não suporto iniquidade associada com reunião solene. Não façam culto se vocês são praticantes da iniquidade. As festas e a solenidade de vocês, a minha alma
odeia. Odeia. Já são um peso para mim e eu estou cansado de suportá-los. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Quando vocês cantam e levantam as mãos, não estou nem prestando atenção no que vocês estão fazendo. Quando vocês multiplicam as orações e oram o tempo todo, 24 horas, eu não ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue ou cheias de violência. É como se Deus dissesse o seguinte: para quem se revolta contra mim, contra a minha palavra, não precisa vir domingo à noite, não precisa entregar dízimo, oferta, não precisa fazer campanha de oração, não precisa nada disso. Essas coisas não vão fazer sentido algum. Ou alguém está pensando que vocês vão me agradar cantando hinos, vão cantar hinos e aí vai me agradar, eu vou falar, bom, eu vou ajudar vocês aí. Ou vocês pensam que trazendo oferta para mim eu vou ficar feliz e eu vou ter misericórdia. Aí o Senhor diz: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E o Senhor diz: façam isso e depois venham conversar comigo. Vamos arguir, vamos conversar, vamos discutir a questão. Porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem disse. Como se faz, o Senhor volta novamente, como se faz uma prostituta, Jerusalém, a cidade fiel, a que estava cheia de justiça, e nela habitava a retidão, agora só restam assassinos. Jerusalém agora se misturou o seu licor com a sua prata, com a sua escória, e todas seus bens, os seus subornos, aquela que corre atrás das recompensas das suas riquezas, aquela que maltrata e que toma de quem não tem. Essa é a Jerusalém, aquela que deveria ser luz para todos os povos. E aí ele continua dizendo no próximo texto, que está na nossa tela, dizendo: por isso eu, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Jerusalém, ou Sião, será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Assim diz o Senhor. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas não murcham, e serão como o jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá
quem apague o fogo. O Senhor está dizendo para nós, e eu quero concluir, o seguinte, irmãos. Para um povo rebelde, não existe salvação. Para um povo rebelde, não adianta culto. Para um povo rebelde, não adianta sacrifícios. Para um povo rebelde, não adianta campanhas. Para um povo rebelde, não adianta passeatas, congressos, cerimônias, estudos, teologias. Nada disso adianta. Para um povo que viu a manifestação de Deus, criado por Ele, sustentado por Ele, mas mesmo assim continua se rebelando, para eles não existe solução alguma. E talvez eu, ao olhar para essas palavras do profeta, diria: meu Deus, eu estou como o povo de Israel. Porque quantas vezes eu me rebelo contra a palavra do Senhor? Quantas vezes nós nos rebelamos contra a palavra do Senhor? Quantas vezes o Senhor fala conosco, fala, e a gente não dá atenção à palavra do Senhor? Quantas vezes o Espírito do Senhor chama a nossa atenção, misericordiosamente chama a nossa atenção, e a gente não dá ouvidos à voz do Espírito? Mas o profeta foi chamado para dizer o seguinte: tudo que vocês fazem não vai resolver o problema de vocês. Seja o que for que vocês fizerem, não vai resolver, porque o coração de vocês é obstinado, o coração de vocês é revoltado contra mim. Vocês nasceram com esse coração que tem um pai, tem um Deus que o sustenta, mas vocês são como filhos birrentos, filhos mal criados, filhos perversos, filhos que dão chilique. Quando Deus não faz, eu também não vou. Deus não fez isso por mim, agora eu não quero mais saber de nada. Eu orei, Deus não fez. Aí, eu pedi, estou lá na igreja há tanto tempo, Deus não faz nada por mim. Estou me doando, já estou cansado, estou acabado e Deus nem olha para mim. Há quantos anos eu estou lá, sou desprezado, ninguém presta atenção em mim, nem vou mais, não quero saber mais de nada, não quero saber de crente, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Filho revoltado. O Senhor está dizendo para filhos revoltados: situação crítica. Mas o profeta foi levantado para dizer o seguinte: Deus consola o seu povo, Deus restaura o seu povo, Deus renova o seu povo, e Deus traz esperança para o seu povo. E ele vai dizer: um menino vai nascer, da raiz de Jessé vai brotar a justiça de Deus. De onde não se esperava, de um toco seco já acabado, se levantará um, e eu vou levantar, e vou dar ele a vocês, será entregue a vocês, no lugar de vocês, ele vai receber os pecados de vocês, a rebelião de vocês, a revolta de vocês estará sobre ele, e sobre a cruz ele levará todas as iniquidades e todas as maldades. E quando lá crucificado ele proclamar: tetelestai, está consumado, todos aqueles que abraçarem o Filho, aí o João vai completar: serão chamados filhos de Deus. Não mais agora filhos revoltados, não filhos rebeldes, não filhos cheios de chiliques, mas filhos conscientes, filhos gratos,
filhos dispostos a servir, filhos identificados com o seu Pai, filhos com o coração cheio de alegria, filhos capazes de glorificar o Pai e fazer o que nós cantamos. Está ruim? Como é que nós cantamos? Está ruim? Louve. Está triste? Louve. Está na morte? Louve. Tem dinheiro? Louve. Não tem dinheiro? Louve. Está dando tudo certo? Louve. Não está dando tudo certo? Louve. A oração foi respondida? Louve. Não foi? Louve. O Filho virá. E quando ele vier, aí sim o culto tem sentido, porque não é o culto nosso para enganar a Deus, mas é um serviço de adoração ao Senhor. É o que Jesus diz, é espírito e em verdade. A oferta não é mais uma barganha, mas é uma gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Os sacrifícios não são mais para sermos salvos, mas é a doação de quem já recebeu a salvação no Filho de Deus. As vigílias não são mais para que a gente torça o coração de Deus, mas é para que, estando em oração diante dele, a nossa vida seja transformada e a nossa relação com o Pai seja solidificada, aprofundada e a gente cresça cada dia mais diante do Senhor. O Filho virá, e agora você será curado. As feridas não saradas, o tumor na cabeça, a planta do pé, todo o corpo que estava na UTI da existência, agora com a vinda do Filho, ele será ressuscitado. Aqueles que creem no Filho agora não vivem mais como os doentes da existência, mas vivem como saúde de Deus, para abençoar todos aqueles que estão doentes pelo mundo afora. Essa é a mensagem que o profeta Isaías vai dizer. Ele diz: chegará o tempo em que o povo de Deus é que será o abrigo, o povo de Deus é que será a sombra, o povo de Deus é que será o lugar de tranquilidade, o povo de Deus é que será o mantimento, o povo de Deus é que será a água, o povo de Deus é que matará a sede, o povo de Deus é que dará comida, o povo de Deus será a justiça, o povo de Deus será a paz na terra, o povo de Deus será a luz do mundo e o sal. Por isso que ele é o profeta evangélico. Ele diz: quando ele vier, ele se manifestará, e a glória do Senhor encherá o templo e encherá a vida de cada pessoa. Era caótico, mas o profeta, 700 anos antes de Jesus vir, disse: ele vai vir, e quando ele vier, ele restaurará a casa de Israel. E Jesus veio, se cumpriu a palavra do profeta, e ele está vivo, foi à cruz, se tornou a salvação de Deus para todos nós, para todos aqueles que creem na sua palavra. Mas mesmo assim, 2000 anos depois disso, muita gente insiste em viver como filho rebelde diante de Deus, piores que bois e que jumentos. Não reconhecem o seu Deus, não reconhecem a bondade do Senhor, não reconhecem a graça de Deus sobre as suas vidas, e vivem de lamúria, reclamação e reclamação o tempo todo. Gente que não reconhece o que come como bênção de Deus, gente que não reconhece o trabalho como bênção de Deus, gente que não reconhece a família como bênção de Deus, que não reconhece a igreja como bênção de Deus, que não reconhece a saúde como bênção de Deus, que não reconhece, estando na doença, vivendo assim, como bênção de Deus. Gente ingrata, filhos rebeldes. O apóstolo Paulo diz
que essa seria uma marca da geração dos últimos tempos, filhos ingratos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Você pode olhar ao seu redor, você pode olhar para trás, você pode olhar para frente, você pode olhar para cima, você pode chegar na sua casa, olhar para a sua casa, você pode olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor, e eu tenho certeza absoluta, a única razão que vai sobrar a você é ser grato a Deus. E para todos nós que estamos aqui, você pode olhar para tudo ao seu redor, em qualquer direção, para qualquer lado. Se o seu coração não for tomado de gratidão ao Senhor, eu convido você a se ajoelhar onde você estiver e falar: Senhor, não deixe que eu continue como filho rebelde, não deixe que eu continue como um filho revoltado, não deixe que eu continue como um filho ingrato, mas que eu agradeço ao Senhor por tudo. Vamos ficar em pé e vamos para casa com essa mensagem